Bom dia, irmãos. É bom estarmos aqui reunidos para louvarmos ao Senhor. O objetivo de estarmos aqui é prestar culto de louvor e adoração a Deus. Esse Deus que encarnou, se fez carne, habitou entre nós, morreu, pagando preço pelas nossas vidas. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Não vejo ninguém nos visitando, então sejam todos bem-vindos. A Escritura nos conclama, a Salmista diz 20, cantemos e louvemos ao Senhor. E é esse o objetivo de estarmos aqui. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, a tua igreja está reunida para te prestar culto de louvor e adoração. E nós queremos pedir em nome de Jesus que tu aceites o nosso louvor, que tu aceites a nossa adoração e que tu uses o teu servo para nos desafiar através da tua palavra. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de ir, como para o céu vistes ir. Ele vai voltar. É uma promessa dele para nós. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar cantando. Eu vou pedir a ajuda das nossas jovens. Vão estar nos ajudando com os cânticos, e enquanto cantamos nós vamos ter a oportunidade de dedicar o nosso euro missionário. Não são só jovens, tem jovens também.
orar, consagrando e dedicando o euro missionário, eu vou pedir que esta oração seja feita pelo nosso irmão Mário. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos agradecer o privilégio que tivemos, ou que temos, de participar voluntariamente com uma pequenina moeda para o sustento dos teus servos que, pelo mundo fora, estão anunciando a tua palavra e correndo, por vezes, muitas dificuldades até a própria vida. Senhor, obrigado. Foi no nosso coração sempre o desejo de poder servir neste sentido. É o que agradecemos e pedimos em nome de Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos fazer uma leitura alternada no livro dos Salmos, primeiro livro do Salmo, o Salmo 23, o número 23, que é conhecido por todos nós. Nós faremos a leitura alternada e ela vai estar projetada para que possamos ir alternadamente fazendo a leitura. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oraremos sempre com o Senhor. Eu vou desafiá-los a ficarem de pé. Nós iremos cantar o hino 499.
Enquanto eu vou pedir a irmã Fernanda para ficar fazendo um interlúdio musical, e nós iremos dedicar e consagrar os nossos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por nos permitir chegar à tua casa, Senhor, obrigado por teres nos abençoado nas nossas viagens, Senhor. Quero-te agradecer por estas ofertas, Senhor, para que vão sempre para a tua obra e que saibam nos servir corretamente, Senhor, para o bem da comunidade de Via da Igreja, Senhor, e para a manutenção da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar mais uma vez de pé, vamos cantar o hino 509, preparando-nos para ouvir a mensagem que tem logo a seguir. Senhor.
vier pregar, já tenho pregado algumas vezes aqui na igreja, mas hoje vou ter o privilégio de ouvi-lo. Então eu não vim pregando presencialmente, só através da internet. Então eu vou chamar o nosso irmão Daniel, que vai nos trazer a mensagem esta manhã. Bom dia. Bom vê-los novamente depois de uma semana, alguns até um pouco mais de uma semana, outros há uma semana. Estamos alegres por estarmos novamente na casa de Deus. Eu queria, antes de mais nada, agradecer publicamente as manifestações de carinho, as felicitações pelo aniversário. Queria agradecer também a irmã Zélia pela generosidade de ter dito aqui para os irmãos que eu fiz 18 anos. Mas apesar de ter sido uma forma educada e bondosa de disfarçar a minha idade, eu queria dizer que eu não tenho problema nenhum em assumir que eu fiz 19. Eu sei que para uns isso é um peso, mas quanto a isso eu sou bem resolvido. Fiz 19 e estou muito alegre por Deus ter me concedido mais este ano de vida. Bom, já que falamos das bobagens, agora vamos falar de coisa séria, né? Eu queria convidar os irmãos todos para se colocarem de pé. Eu queria convidá-los para abrir as suas Bíblias, cada qual, ou quem não tiver, pode acompanhar também ali na projeção. O nosso texto é Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. Mateus 10, de 5 a 7. Podemos? Então leiamos assim a palavra do nosso Deus. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, Tu és, ó Deus, Senhor do Universo, Senhor das nossas vidas. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tudo que há, tudo que já houve, tudo que haverá, está no controle das Tuas mãos e da Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, lhe agradecendo, muito grato por estarmos aqui na Tua casa. Te pedimos, ó Deus, que nos oriente, que nos ensine, através da Tua palavra, da exposição, da meditação da Tua palavra, que ela seja o espelho da nossa vida, não só espiritual, mas em todos os aspectos. Te agradecemos, ó Deus, por cada alma que aqui está. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que, por alguma razão, não puderam chegar até aqui. Tu sabes todas as coisas, mas não pedimos, ó Deus, que Tu ages com amor e com misericórdia, e que essas pessoas, ó Deus, que não puderam estar aqui, de alguma forma sejam alcançados pela Tua bondade, pelo Teu amor, ainda neste dia de hoje. Queremos, ó Deus, ainda por final, pedir ao Senhor que perdoe, por misericórdia, todos os nossos pecados. Não haja, ó Deus, para conosco segundo os nossos merecimentos, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Nós não podemos resistir à Tua mão. A Tua mão é sobremodo pesada para nós, porque nós somos fracos e Tu és justo. Mas nós queremos, ó Deus, confiar na Tua bondade, na Tua misericórdia, para que a Tua graça ela seja aquele manto que cubra a multidão dos nossos pecados. São essas as bênçãos que pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, de verdade nós vamos dar continuidade a um assunto
assunto que nós já começamos há um tempo. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós propusemos aqui há algum tempo falarmos sobre o reino de Deus. Mas é óbvio que o reino de Deus é muito amplo. E a proposta, mais especificamente, foi falarmos sobre alguns importantes eventos que estão inseridos no contexto, no assunto do reino de Deus. E eu dizia para os irmãos que existem vários eventos, vários fatos, vários acontecimentos que estão previstos. Alguns tantos já aconteceram, como por exemplo a vinda do Messias, a vinda de Cristo Salvador. Ela já havia sido anunciada, profetizada e era pregada e era esperada há muitos anos. Só que essa já aconteceu. Cristo já veio, já se encarnou, já esteve entre nós, já viveu aqui, já padeceu as nossas dores, já morreu, já ressuscitou, e como nós lemos agora há pouco na leitura do livro de Atos, ele já voltou para a sua glória. Há ainda um outro evento em relação a Cristo que esperamos, que é novamente a sua segunda volta, uma outra volta, não mais essa primeira. E que ele veio e morreu na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Mas esperamos a sua segunda volta, especialmente para arrebatar a igreja, que foi um assunto que nós falamos há alguns meses, especificamente lá por volta de setembro. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós queremos falar sobre um segundo evento esperado, que é o juízo de Deus, o juízo final e definitivo de Deus. São assuntos importantes, são assuntos, às vezes até maçantes. Eu não sei se esse termo diz alguma coisa para os irmãos. São assuntos, às vezes, pesados, às vezes são assuntos até um pouco indigestos, vamos por assim dizer, mas são importantes e nós precisamos conhecê-los. Nós precisamos estar prontos. Há um texto muito interessante no Antigo Testamento que diz assim: um certo profeta de Deus disse para a nação de Deus assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O conselho é para que todos nós, não só o povo de Israel, mas todos nós que hoje somos um povo só, não sabem disso. Deus de dois povos fez um. Então todos nós devemos estar prontos para encontrar com o nosso Deus. Haveremos de a Ele prestar contas das nossas vidas. Vamos falar então um pouco sobre o juízo final e definitivo de Deus. Não sei se os irmãos todos sabem, não sei se os nossos amigos todos sabem, mas Deus, o fato de Deus entrar em juízo com uma pessoa, ou com pessoas, ou com nações, não é algo novo. Isso não é novidade, pelo menos para quem lê a Bíblia um pouco, de alguma forma lê, em alguma quantidade suficiente, já viu algumas vezes Deus entrar em juízo. Eu queria aqui lembrar algumas dessas vezes em que Deus entrou em juízo, ou com uma pessoa ou com várias pessoas, tá bem? Eu queria lembrar que lá na antiguidade, na época de Adão e Eva, Deus entrou em juízo com estes dois, mas não somente com esses dois. O que foi o caso? Foi assim: Deus criou Adão e Eva, Deus criou todas as coisas, Deus criou um jardim, e no meio do jardim plantou ali uma árvore. E Deus havia dado a Adão e Eva a liberdade para comer e provar, e se alimentar e se manter de todo e qualquer fruto que havia naquele jardim. Mas Deus havia os proibido, estava interdito, era vetado a eles comerem de um fruto em específico. Era um fruto que estava no meio do jardim. Eles então comeram, Adão comeu depois que Eva comeu e ofereceu. E a Bíblia diz que um dia Deus passava pela viração do dia pelo jardim e não encontrou nem Adão nem Eva. E então perguntou: Adão, onde é que tu estás? E Adão disse: nós estamos aqui escondidos. Mas Deus perguntou: mas por que vocês estão escondidos? Ele disse: porque nós ouvimos a tua voz, percebemos que tu vinhas, e como nós vimos, sabíamos que estávamos nus, nós tivemos vergonha. O fato de estar envergonhados
nus e envergonhados diante de Deus, era apenas uma consequência do pecado que eles haviam cometido. E o pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas. Mas Deus disse para eles: olha, quem disse para vocês que vocês estão nus? Quem colocou vocês nessa situação? E aí começou um jogo, como nós falamos, um jogo de empurra. Um empurra para o outro. Adão, que foi o primeiro, era o homem, tinha que ser o primeiro responsável ali da palavra, foi quem foi criado primeiro, tomou a frente e falou: Senhor, foi a mulher que criaste para mim. E Deus então perguntou para ele: mas Eva, por que você fez isso? Eva, mas foi a serpente que me enganou. E Deus então entra em juízo com ele. E Deus dá um castigo para cada um. Tanto para a serpente, que ele representava o próprio diabo. Deus deu um castigo para Adão e deu um castigo para Eva. O juízo de Deus. Ainda não tão recente, mas na antiguidade, não numa época tão antiga quanto a época de Adão e Eva, mas nós temos ainda Deus entrando em juízo com Sodoma e Gomorra. Duas cidades cujos pecados, segundo Deus, já gritavam muito alto. Estavam muito, segundo a palavra de Deus, estavam muito elevados. Deus então resolve entrar em juízo com aquela cidade. E aquela cidade é totalmente destruída. Com exceção de algumas poucas pessoas que se salvaram, essa cidade foi totalmente destruída. A Bíblia diz que de Sodoma, o que sobrou de Sodoma, subia fumaçal, uma grande quantidade de fumo, como se aquilo fosse um grande e terrível incêndio. A cidade foi totalmente queimada. Deus entrou em juízo com Sodoma e Gomorra por causa do pecado dos habitantes daquele lugar. Os irmãos terem uma ideia, Deus enviou anjos para salvar algumas pessoas ali. E a perversidade ou a devassidão daquelas pessoas era tamanha que os homens daquela cidade quiseram ter relações íntimas com os próprios anjos. Os irmãos terem uma ideia a que nível nós estamos nos referindo. Imagina então Deus observando tudo aquilo, vendo que o homem foi criado por ele, vendo que os anjos foram criados por ele, mas não para aquilo. Não para aquilo. Deus então entra em juízo com eles. Mas nós temos também uma outra história curiosa, que essa eu não sei se todo mundo conhece, que é quando Deus entra em juízo com algumas pessoas, nomeadamente um senhor chamado Corá, com outro chamado Datã e com outro chamado Abirão. Foi quando o povo de Deus estava no percurso do Egito para Canaã, e houve ali uma rebelião desses três homens, liderado pelo primeiro, que era Corá. Eles se rebelam contra Moisés. Eles viram para Moisés, primeiramente eles se reúnem na surdina, na calada da noite, faz uma reunião de aproximadamente 250 pessoas importantes na comunidade daquela época. E eles então vão até Moisés e dizem: peraí, Moisés. Os irmãos sabem o que foi Moisés, sabe? Eles viram simplesmente para Moisés e dizem assim: Moisés, todas as pessoas da comunidade, todos os do povo, são santos. E por que tu quer se fazer como príncipe no nosso meio? Por que tu que quer se levantar e querer mandar em nós? Moisés então muito aborrecido, mas de forma muito sábia, então diz: olha, amanhã nós vamos ver a quem é que Deus estabeleceu como sendo o intermediário do povo e ele. Mas vocês pegam os seus incensos, e Arão também vai pegar o incenso dele, o incensário dele, e vai colocar incenso, vai colocar fogo, e vão oferecer a Deus. Vamos ver a quem é que Deus vai aceitar e quem é que Deus vai rejeitar. E Deus então, no dia seguinte, Deus então chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que você se arrede, você se afaste. Arrede não é conhecido, né? É conhecido? São todos nordestinos. Afinal de contas, o mundo começou no Nordeste. Eu quero que você se afaste da tenda, que você se afaste dessa congregação, porque eu vou simplesmente dizimar todo mundo.
Moisés então intercede por eles e fala: mas Senhor, mas por causa do pecado de um, haverá o Senhor de se irá contra todos, enfim. E Deus então fala o seguinte: avisa ao povo que se afaste de Datã, de Corá e de Abirão e de todos os seus, porque eles não vão escapar ao meu juízo. E eles estão a oferecer incenso, e Moisés chega então e fala assim: olha, se estes homens, eles estavam se referindo aos rebeldes, se estes homens morrerem como qualquer outro homem morre, significa que Deus os aceitou e eu estou rejeitado. Então, quer dizer, na melhor das hipóteses, eles morreriam, né? Mas se eles morrerem de uma forma extraordinária, como por exemplo a terra se abrir e engolir eles ainda vivos, significa que Deus os rejeitou, e quem é que vai fazer essa intercessão sou eu e Arão, meu irmão, que é responsável pelas ofertas, pelos rituais. E adivinha o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu Datã, Corá, Abirão, mais os outros 250, e o povo viu aquilo, e o povo admirou de que Deus estava em juízo com eles. Mas o povo é o povo. No dia seguinte o povo se rebelou novamente, porque eles achavam que Moisés tinha combinado com Deus para matar aqueles três. E Deus foi lá então e fez juízo com o restante que ainda se rebelaram. Então, irmãos, Deus entrar em juízo, isso não é nada de novo, isso não é nada de surpresa, não deveria ser surpresa para nós, né? Já cá mais recentemente, há uma passagem interessante de uma ideia de que, às vezes, quando acontecem algumas coisas, algumas tragédias, é Deus entrando em juízo conosco. Nós vemos uma passagem interessante em Mateus, aliás, na região sul de Jerusalém. Eles construíram naquela época uma torre, chamada Torre de Siloé. E houve um desabamento, uma queda dessa torre, cujo evento matou 18 pessoas. E Jesus disse para aquelas pessoas daquela época, ele disse assim: olha, vocês acham que aqueles 18 que morreram eram mais pecadores do que qualquer um de vocês? Eu digo para vocês que não. Que se de igual modo qualquer um de vocês permanecerem em seus pecados, não se arrependerem, haverão também de perecer como eles pereceram. Ou seja, já havia uma ideia de que quando acontecia algo dessa forma, era porque Deus estava entrando em juízo para poder castigar aqueles que haviam se comportado de forma rebelde em relação a Deus. Ainda eu queria citar mais um exemplo de Ananias e Safira, que está registrado no livro de Atos, quando aqueles dois acharam que poderiam enganar a igreja, ou seja, enganar também o próprio Senhor Jesus Cristo, quando eles, ao verem todos os irmãos naquele ato de comunhão, em que os irmãos vendiam o que tinham, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que aquelas verbas fossem utilizadas quando e da forma que os irmãos precisavam. Eles então, se movidos por qualquer tipo de interesse que não verdadeiramente aceito por Deus, eles então também vendem alguma propriedade que têm e vão lá e depositam algum dinheiro, mas não era todo o dinheiro. E de imediato Deus entra em juízo com Ananias, Deus entra em juízo com Safira, e eles perecem naquele mesmo momento. E há também o exemplo de Herodes. Eu até havia citado aqui no domingo passado, na lição, mas eu não me lembrei da outra passagem. Mas há o exemplo do rei Herodes, que certa vez começou a receber glórias do povo, dos seus vassalos, e eles diziam: olha,
este homem fala como um Deus e não como um homem. E a Bíblia diz que por não ter dado glória a Deus, de imediato aquele homem cai comido por bichos. Bom, todos esses exemplos que eu citei aqui, que Deus entra em juízo com homens e com mulheres, são juízos que nós poderíamos chamar de juízos intercorrentes, ou juízos incidentais, para usar talvez um termo mais jurídico, que é quando há um evento no meio de um processo maior. É um evento que não é determinante para nada. Ou seja, esses juízos que Deus fez aqui não determinou nada na nossa história. Os irmãos concordam com isso? Bom, o que aconteceu com Dadã, Corá e Abirão não influencia na minha vida, na minha história. Foram situações incidentais, coisas que aconteceram no meio do percurso. Deus também ainda faz isso. Deus pode entrar em juízo comigo hoje. Deus pode entrar em juízo com os irmãos, qualquer um dos irmãos, qualquer um dos nossos amigos, hoje ou amanhã. Agora, não é em relação a esse juízo que eu queria ensinar algumas coisas, ou pelo menos mencionar algumas coisas aqui nesta manhã. Eu queria falar sobre o juízo final de Deus, o juízo definitivo de Deus, porque esse sim é importante que nós saibamos a respeito dele. Bom, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, esse eu gostaria, se puder, pode projetar, por favor. Na primeira parte, há uma palavra muito interessante. Quando algumas pessoas vinham a se batizar com João Batista, João Batista disse uma coisa interessante para eles, falando assim: olha, ó raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele já dá uma ideia de que havia algo por vir. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Mas ele vai falar o seguinte no versículo 10, vamos pegar a primeira parte. Perdão, é capítulo 3, versículo 10. Mateus 3, 10. Perdão. Mas ele diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores. O machado está posto à raiz das árvores. Isso mostra para nós, de forma figurada, uma intenção muito clara de Deus em entrar em juízo com as pessoas. Os irmãos sabem que, principalmente os irmãos que já cultivaram, os irmãos sabem que nós temos um trato diferente com as plantas de acordo com o que elas nos entregam. Não é assim? E de acordo com o interesse que nós ainda temos nessas plantas. Então, por exemplo, uma planta de frutos. Quando essa planta não rende os frutos que nós esperamos dela, geralmente o que acontece? Nós vamos lá e damos alguns tratos, como um deles, por exemplo, é a poda. Nós usamos a poda para que as árvores melhorem o seu desempenho e possam render frutos. Não é assim? Mas há um outro trato também, que é quando nós já não temos mais interesse naquela árvore, porque aquela árvore não nos gera mais frutos, não nos traz nada, nós então já não mais podamos aquela árvore, nós agora já cortamos. Então existe uma diferença entre cortar e podar. Nós podamos quando nós queremos ela vigorosa e frutífera. Nós cortamos quando nós já não mais a queremos. É o que João Batista está dizendo. Já o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. Isso aqui é definitivo. Isso aqui já não tem mais volta. Então estejamos atentos, irmãos e amigos, ao machado que está posto à raiz das árvores. Bom, quem será julgado? Todos nós seremos julgados. E quando eu digo todos, eu não estou dizendo todos que estão neste salão. Eu não estou dizendo todos que estão nessa cidade, ou neste país, ou neste mundo. Agora, eu estou dizendo todos que já viveram no passado, em todo e qualquer lugar do mundo, deste planeta, todas as pessoas do passado, todas as pessoas do presente e todas as pessoas do futuro. Todos nós
deveremos prestar contas para o nosso Deus. Eu queria que nós olhássemos 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que está escrito? Porque importa que todos nós compareçamos. Mas compareçamos onde? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então todas as pessoas irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas por que todas as pessoas? Mas será que Deus consegue se lembrar de todas as pessoas? E mais importante, será que além de se lembrar de todas as pessoas, Deus consegue se lembrar de todos os bens ou males que essas pessoas fizeram? É claro que consegue se lembrar. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, nós temos a informação de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ainda no Salmo 139, nos versículos 7 a 8, nós temos o salmista Davi dizer que não adianta tentar fugir da presença do Senhor. Que aonde quer que ele vá, que seja um lugar mais alto, ou seja um lugar mais profundo, Deus estará lá. Se ele subir a montanha mais alta, se ele armar sua cama num lugar mais profundo, se ele for aonde for, se ele estiver debaixo da água, se aonde ele quer que esteja, Deus lá estará. Então significa que não existe nada que nós possamos fazer que não seja do conhecimento do nosso Deus. A propósito, há também uma palavra interessante. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 13, fala que todas as coisas estão descobertas, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos de Deus, que é quem ou a quem nós devemos prestar contas. Então todos nós, sim, haveremos de prestar conta dos nossos atos para Deus. Agora, é importante também sabermos acerca deste julgamento que não se trata de... na verdade, é um julgamento que irá servir para demonstrar, através da exposição das nossas obras, a nossa natureza rebelde ou obediente à vontade de Deus. Há um texto interessante em Mateus, no capítulo 25, em que o próprio Jesus dá uma narrativa, uma prévia, de como será parte desse julgamento do Senhor. Ele diz que Deus então irá chamar à sua presença todas as pessoas, de todas as nações, de todas as línguas, colocará diante dele e fará separação. Serão dois lados. De um lado será separado como cabritos, como rebeldes, as pessoas que praticaram as coisas que desagradavam a Jesus Cristo. E esses serão encaminhados ao fogo eterno, segundo a palavra. Do outro lado será colocado aqueles que, como ovelhas, são obedientes, aqueles que fizeram as coisas conforme os mandamentos, ou segundo as intenções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a esse será dito: entrai, pois, no gozo do teu Senhor. Nenhum de nós poderá escapar ao julgamento final e definitivo do Senhor. Os filmes, as novelas, as produções de teatro, o que seja, as histórias no geral, os livros, sempre querem dar um jeito de haver uma forma do homem se safar daquilo que está projetado para ele. Sempre há um meio, sempre há uma forma de haver um final feliz. Eu queria dizer para você que este final feliz, colocado dessa forma, fica apenas neste universo literário, neste universo artístico, porque o que nós temos de realidade é um final feliz para algumas pessoas e um final não feliz para outras pessoas. Nós não podemos aqui fantasiar as coisas. Nós não podemos querer dizer que o Deus
por ser misericordioso, vai abraçar a todos. A todos não. A todos não. Agora há pouco nós lembrávamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou a sua criação. E não tinha como ser diferente. Deus não amaria tudo que Ele fez. Olha ao nosso redor. Olha ao seu redor. Veja se tudo que Deus fez não foi perfeito. Como Deus não amaria a sua própria criação? Portanto, Deus deu o seu Filho unigênito por amar tanto toda a sua criação. Mas deu o seu Filho unigênito não por toda a criação e criatura. Porque o texto nos diz que Deus deu o seu Filho unigênito para uma finalidade, para que todo e somente aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o final feliz não é para todos. Infelizmente, se dependesse de mim, mas não depende de mim, ainda bem que não depende de mim, porque se dependesse de mim, estaremos todos perdidos. Ainda bem que depende de Deus, que é muito mais amoroso, que é muito mais gracioso do que eu e do que você, do que todos nós juntos. Todos nós deveríamos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos os nossos atos são vistos por Cristo e por Deus. Agora, há uma parte importante que eu queria que todos soubessem, ou se lembrassem, que vocês já sabem. Esse julgamento final do Senhor não se trata de uma decisão sobre quem será salvo ou quem não será salvo. Quando nós falamos sobre o juízo, o julgamento final de Deus, nós estamos falando de um ato, de um evento futuro. Um evento certo, porque vai acontecer, porém futuro. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de um evento presente. A salvação é para agora. Nós não podemos deixar correr ao léu a nossa própria sorte e acreditar que apenas e somente lá no futuro, lá naquele grande dia, é que Deus então vai resolver quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo, porque não é assim. A salvação é decidida hoje. E por isso que lá naquele dia serão separados uns dos outros. E nós vamos ver já como será essa separação. E onde é que a salvação define essa separação? A salvação que é de hoje. Eu queria só lembrar aos irmãos, que quiserem projetar, vale a pena ler o texto, só um versículo. Romanos 8, o versículo primeiro versículo de Romanos 8. Há algumas pessoas que defendem, algumas pessoas que adultam quanto à atualidade da salvação. Há pessoas que entendem que a salvação só vai ser definida lá na frente. Depois que morrer, depois que estiver na presença de Deus, é que aí sim Deus vai decidir. Não. Jesus Cristo morreu e os efeitos da sua morte para fim de salvação já estão a acontecer. Então a salvação é para hoje. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no primeiro versículo, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está a dizer, talvez lá um dia na frente, ou quem sabe, ou a depender da sorte, ou a depender das boas ou das más obras. Não é isso. Ele está dizendo, para já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus hoje, quantas condenações tem? Nenhuma. Quem estiver em Cristo Jesus amanhã, quantas condenações terá? Nenhuma. Quem estava desde ontem em Cristo Jesus, quantas condenações tem? Nenhuma. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não se tratará de um julgamento sobre quem será salvo ou não.
Se tratará de um julgamento para a glória de Deus, para que a nossa maldade, para que a nossa rebeldia seja exposta e para que seja mostrada a graciosidade de Deus, para que Deus, enfim, consiga mostrar para todo ser humano de todas as épocas o quanto nós estávamos errados e o quanto Ele estava correto, porque Ele é quem sabe de todas as coisas e nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos, porque Deus nos dá, irmãos, a conhecer os seus mistérios hoje. Mas o que acontece é que muitos de nós negligenciamos o conhecimento que Deus quer dar para cada um de nós. A palavra de Deus está aqui, acessível a cada um de nós. Não há nada que nos impeça de pegar a nossa Bíblia e lê-la todos os dias, ou de vez em quando, ou quando quiser. O fato é que nós negligenciamos. Preferimos continuar acreditando nas tradições, preferimos continuar acreditando no que este ou aquele, homem ou mulher, nos diz, por mais proeminente que possa ser. Continuamos querendo acreditar na nossa falsa sensação de que nós somos bons diante de Deus e que, portanto, Deus não pode agir para conosco de forma condenatória. Pode, por várias razões. Uma delas é porque Ele é Deus e nós não somos. Ele é Deus e não você. E não eu. E por fim, eu queria informar que existe neste julgamento algo muito significativo que todos nós deveríamos nos atentar. Eu queria que abríssemos em Apocalipse, no capítulo 20, para nós fazermos aí a nossa última leitura, porque eu entendo que ela é bastante esclarecedora. É Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, no plural, bem? Se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Algumas observações. Veja, os irmãos, que haverá livros. A Bíblia se refere a livros. A Bíblia se refere ao julgamento segundo as obras dessas pessoas julgadas. Obras tais que foram anotadas em livros. Deus tem registrado tudo o que nós fazemos. Tudo. E Deus julgará as pessoas segundo as suas obras. Houve aqui a condenação. Houve aqui pessoas condenadas. Essas pessoas condenadas foram lançadas para dentro de um lugar chamado Lago de Fogo. Lago de Fogo este que absorveu, inclusive, o próprio inferno. Porque é isso que a Bíblia está nos dizendo. O inferno, a morte e o inferno foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Mas há um detalhe. Há um detalhe. Há pessoas que não foram condenadas. Os irmãos perceberam isso? Os amigos perceberam isso no texto? Há aqui pessoas que não foram condenadas. Porque ele diz assim, na parte final: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ora, se foi lançado também para dentro do lago de fogo quem não foi escrito no livro da vida, significa que os que estavam escritos no livro da vida não foram lançados para dentro do lago de fogo. Podemos, com toda segurança, pelo menos eu acredito, chegar a essa conclusão. E isso é reforçado por uma palavra que o próprio Senhor Jesus diz também. Ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que nós não devemos nos orgulhar de fazermos isto ou aquilo no nosso meio. Nós não devemos nos orgulhar de fazer grandes manifestações. O contexto é: alguns discípulos chegaram para Jesus depois de uma incursão, vamos dizer assim, de uma tarefa, de uma missão, e voltaram. Eles estavam completamente admirados e até abobalhados, porque eles viram demônios sendo expulsos, viram pessoas a serem curadas. Mas Jesus chama a atenção e diz assim: vocês não devem se orgulhar dessas coisas. Antes, vocês devem se orgulhar de terem os vossos nomes escritos no livro da vida. O bom de Deus, e Deus tem muitas coisas boas, mas o melhor de Deus que ainda está por vir, é o fato de nós não passarmos pela segunda morte. Porque há um livro da vida e os nossos nomes deverá estar escritos neste livro da vida. Aí em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, depois se vocês quiserem ver, nós vemos ali Jesus interceder por cada uma das pessoas que esperam nele. E ainda o apóstolo João, escrevendo uma de suas epístolas, diz: filhinhos, eu advirto-vos para que vocês não pequem, mas se por acaso pecarem, e esse por acaso aqui era quase uma palavra talvez até irônica, porque ele sabia que todos nós pecamos, ele diz: mas se vocês pecarem, saibam que há um advogado justo e fiel diante do Senhor, diante de mim. Então a questão, amigos e irmãos, haverá sim um julgamento definitivo do Senhor. Não é como esses eventos que nós vemos hoje, Deus entrando em juízo conosco. Sabe quando você se rebela contra Deus e Deus coloca você no mundo? Nós não estamos falando sobre isso, porque isso é parcial, isso é momentâneo, como nós falamos aí, isso é incidental. Mas a nossa atenção deve, principalmente, além disso, estar voltada também para o fato de que haverá um julgamento definitivo. Para além disso, não há mais volta, não há mais recurso, não há mais apelação. Uma vez que se foi para o inferno, de lá já não mais se sai. Uma vez que foi para o céu, de lá também já não mais se sai. Estar na presença do Senhor ou estar distante do Senhor reflete a nossa decisão que nós tomamos hoje, se aceitamos ou não a Cristo como Redentor das nossas almas. Mas então, e as nossas obras? Pois bem, os salvos em Cristo serão julgados. A propósito, serão julgados primeiro. A palavra de Deus nos diz que o julgamento do Senhor começa pela sua casa. Nós seremos julgados pelas nossas obras? Sim. Olha, todos nós seremos julgados, é o que nós vimos aqui. Mas não seremos mais julgados para fins de inferno. Seremos julgados para sermos recompensados ou não pelas nossas obras. Se tivermos boas, seremos recompensados. Se tivermos obras más, nós não seremos recompensados. A Bíblia coloca para nós uma ilustração. Ele fala assim: há duas formas de se construir. É dado para duas classes uma mesma base, a base de Cristo. Alguém resolve construir acima da base de Cristo, acima do fundamento de Cristo, resolve construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. O outro lado, o outro tipo de pessoas, resolve construir em cima da mesma base, com feno, palha e madeira.
Mas o fato é que em cima, ou sobre essas duas construções, veio o fogo. Sobre a construção que foi feita com ouro, prata e pedras preciosas, não há problema nenhum. O fogo passa e não causa nenhum detrimento. Mas já naquela construção que foi feita com madeira, com feno e com palha, o que há é a consumação de tudo aquilo que está por cima, mas aquela base se mantém. Ou seja, quem já é salvo já não mais pode ser condenado ao inferno. Nós vimos em Romanos 8:1. O que há é uma entrega de galardão. Eu ia usar a expressão de prêmio, mas pode soar mal. Mas na verdade é isso, uma forma de paga àqueles que fizeram bem, os salvos que fizeram bem. Os salvos que não fizeram mal, esses não receberam o prêmio. Já aqueles que nem salvos são, esses serão condenados ao inferno. E aí não há que se falar em galardão, porque está no inferno é por si um castigo por excelência. Então, espero que os irmãos, os amigos tenham se lembrado um pouco mais sobre esse tema. Como eu disse, é um tema pesado, é um tema por vezes até desagradável para ouvirmos, mas depende do ponto de vista. Se você ouve sabendo que você tem plena certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você não se preocupa tanto com isso. Mas se você ouve sabendo que você ainda tem alguma coisa para resolver com o Senhor, você ouve com preocupação. E é esperado que você ouça realmente com preocupação, porque a coisa é séria. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos entender a sua palavra, podamos aceitá-la sem rebeldia, porque não adianta sermos rebeldes diante de Deus. Não adianta. Ele é Deus e nós não. Vamos orar? Amado Deus, nós chegamos, ó Pai, ao final desta meditação e queremos, ó Deus, agradecer a Ti pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Nós queremos, ó Pai, louvar o Teu nome pelas Tuas grandezas e dizer a Ti, ó Pai, que nós reconhecemos a Tua soberania e nós não queremos mais, ó Pai, sermos rebeldes diante do Senhor. Nós já temos conhecimento que haverá um julgamento, nós já temos reconhecimento, nós já sabemos, ó Deus, que Tu entrarás em juízo conosco, e o que nós queremos, ó Pai, é a intercessão do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Nós não queremos estar diante do Senhor sozinhos, nós queremos estar diante do Senhor acompanhados do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Para que Ele interceda por nós e que para que os nossos pecados já não mais tenham nenhum tipo de efeito diante do Senhor e em relação a nós. Se conosco, nos oriente, nos ensine, abra os nossos entendimentos. É o que nós pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, a minha parte é isso. Passo uma palavra para o pastor. Vamos ficar de pé. Como o Daniel falou de juízo, nós vamos encerrar cantando sobre a vinda do juiz e do nosso libertador e salvador. Vencendo bem Jesus. Com bastante alegria, tá? Glória
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis